Olá! Está começando o Inclusive, um espaço dedicado ao debate, informação e prestação de serviços. O tema do programa de hoje é o turismo adaptado. E para falar sobre o assunto, convidamos Ricardo Shimozakai, que é especialista em turismo, integrante da SAT, e ainda participa das comissões de estudos de transporte com acessibilidade em comunicação. É muita atividade, né, Ricardo? Bastante. Há muita coisa que se fazer, né? Primeiro, conta pra gente o que é SAT. SAT é uma organização de turismo acessível americana. É Society for Accessible Travel and Hospitality. Eu faço parte dessa associação já faz algum tempo. Inclusive, temos a Jane, ela é diretora, ela também já morou no Brasil. Então, a gente vem colocando as questões de acessibilidade no turismo para o mundo inteiro. E como começou o turismo adaptado? O turismo adaptado começou em 2004. Na verdade, eu tive minha lesão em 2001, eu levei um tiro num sequestro relâmpago. Antes disso, eu já viajava, passeava bastante. Então, depois de me tornar um cadeirante, eu quis retomar minha vida em relação a passeios, viagens. Comecei a fazer isso para mim, de forma independente. Mas meus colegas começaram a ver o que eu fazia, começaram a pedir dicas, informações, que eu levasse eles juntos, ou começaram a me provocar para que eu trabalhasse em cima disso. E daí eu fui adquirir mais conhecimento em cima disso e começar a desenvolver esse trabalho. E você acha que o turismo adaptado ainda está muito longe de ser inclusivo aqui no Brasil? Bastante, né? A gente tem tido bastante evoluções, né? A gente também tem que ver o lado bom. O Brasil, em relação à América do Sul, ainda é o melhor país. Mas, em relação ao exterior, a gente ainda falta alcançar muita coisa. Já é possível fazer muita coisa, mesmo aqui no Brasil, mas é preciso vamos dizer, ter cuidado, né? Buscar profissionais para quem não está acostumado ou não quer se aventurar e ter alguns problemas, como arranjar um hotel sem adaptação, mesmo quando o pessoal fala que tem. Então, a gente tem criado o serviço de agenciamento para pessoas com deficiência, né? Um turismo acessível, para o pessoal ter essa confiança em poder viajar. Você estava falando das falhas, né? Que às vezes o hotel fala que é acessível e não é. Quais dessas falhas ainda existem mais do que isso? Porque isso é um erro clássico, assim, né? Eles falam que é acessível e nunca é. Sim, na verdade, a gente tem que ver a acessibilidade não só para a pessoa com deficiência física, mas a visual, auditiva, intelectual. Na verdade, também muitas outras pessoas acabam me procurando. Pessoas que fazem hemodiálise, hipertensão pulmonar, que não é exatamente uma deficiência, mas eles têm uma necessidade específica. Particularmente para pessoa com deficiência física, um cadeirante, sempre a questão do banheiro, né, nos hotéis. E que muitos hotéis não têm um banheiro acessível, às vezes você não consegue nem entrar. Ou às vezes tem box, alguns tipos de barreira, principalmente para a questão do banho. Até porque para cada pessoa com deficiência por exemplo, um cadeirante, às vezes ele tem uma necessidade que um outro cadeirante tem outro tipo de necessidade com o banheiro, com adaptação, então não dá para levar também à risca todas as adaptações nos hotéis, né? Sim, é por isso assim, sempre quando eu vou levar alguém para viajar, faço uma conversa com ele para saber quais as habilidades e as dificuldades que ele tem, para saber aonde eu posso encaixar ele, para saber o que é melhor oferecer para ele. Então, a gente sempre faz essa conversa para ter uma qualidade melhor. E como você acha que as grandes cidades deveriam se preparar para receber visitantes com algum tipo de deficiência? Bom, não só grandes cidades, mas eu acho que o que falta é um planejamento, né? Então, a acessibilidade, a inclusão nunca vem no planejamento. É sempre colocada para resolver algum problema. É de um hotel, por exemplo, que começou a receber alguns cadeirantes ou outros tipos de deficiência e o pessoal começou a reclamar, ou se não, alguém da justiça foi lá e começou a apertar esse hotel. E daí eles vão resolver o problema que às vezes alguns hotéis são antigos, mas outros já fizeram reforma ou foram construídos sem esse planejamento.
Então falta muito disso, incorporar a questão da acessibilidade dentro de uma cultura, vamos dizer assim. E que aqui, às vezes, é feito muito na obrigação ou na caridade. Lá fora, isso já é uma grande oportunidade de negócio. E lá fora isso já existe, né, como você estava falando, mas aqui no Brasil, como é que você vê esse mercado de turismo adaptado? Ele vem crescendo cada vez mais? Sim, a gente não tem exatamente uma pesquisa aqui no Brasil a desenvoltura do que o turismo acessível ele gera para nós. Até porque ainda são poucas oportunidades, fica um pouco difícil. Mas a gente tem pesquisas lá fora. A SAT, por exemplo, ela fez uma pesquisa nos Estados Unidos e diz que adultos com deficiência movimentam mais de 14 bilhões de dólares por ano só com turismo acessível. A Londres, eles fizeram um trabalho no ano das Olimpíadas, Paralimpíadas, conseguiram ter um retorno de mais de 3,6 bilhões também só naquele ano, uma cidade. Então, fazendo a coisa de uma forma correta, você tem um retorno. E agora sim, na Copa, né? Tem muitas pessoas com deficiência, turistas vindo de fora e que procuram, tentam buscar informação com você, de como eles vão se virar aqui? Eu estou atendendo algumas pessoas que vêm especificamente para a Copa, mas primeiro eles passam por alguns problemas que não são só para a questão da pessoa com deficiência, que são questões de valores, né? Muitos hotéis estão colocando o preço muito em cima, então a Copa está sendo uma coisa bastante cara, né? E daí, às vezes, também por questões de falta de informação, eu digo que não só para a Copa, para antes, depois, para atrair o pessoal como um turista com deficiência para vir conhecer o Brasil. Muitos têm condições, querem visitar o Brasil é um lugar muito desejado, mas acabam desistindo por falta de informação, em saber que é um lugar minimamente acessível. Ou informação errada também, né? Também, informação errada. Então, às vezes eles são só aqueles mais experientes e que estão dispostos a enfrentar dificuldades que acabam vindo, né? Então, isso também é uma outra parte do nosso trabalho. É preparar esses destinos, da assessoria toda e começar a chamar o pessoal lá de fora para visitar os roteiros acessíveis que a gente está preparando, né? Valer que na Europa tem muitos países com atualizações na legislação, comportamento e tendências para atender o turismo adaptado? Bom, a legislação lá de fora, às vezes eu ouço falar muito das próprias pessoas em cada país, né? Eu já vi falar em Portugal e na Itália, eles dizem que a lei lá também é muito falha. Mas mesmo assim, fazendo uma comparação entre Brasil, Itália, Portugal, eu vejo que eles estão um pouco à frente. Quem sabe, eu acho que a União Europeia dá uma força em cima disso. A questão do auxílio da pessoa com deficiência nos aeroportos da União Europeia, isso é coisa da União Europeia. Então, quem sabe Portugal, Itália não fez nada para isso, mas a União Europeia fez com que eles tivessem esse serviço. E aqui nosso Mercosul não tem muito efeito. Então, por isso que eu acho que eles lá fora estão bem melhores que a gente. Ricardo, é eficiente garantir por meio de leis, incentivos fiscais, reservas para as pessoas com deficiência para o setor de turismo e lazer? Não, fazer reserva, incentivos fiscais, na verdade, não há nada, né? A questão em algumas situações, por exemplo, na reserva de um bilhete aéreo, se a companhia aérea julgar que você necessita de um acompanhante, então seu acompanhante tem
80% de desconto. Mas isso é um caso, por exemplo, um tetraplégico, ele não consegue se alimentar, ele não consegue ter auxílio que a aeromoça, o pessoal, a tripulação não vai conseguir dar. Então, nesse caso sim. Agora, do resto, um cadeirante, um paraplégico, ele não tem esse benefício. Caso ele precise ir no banheiro, eles têm cadeirinhas internas que te levam ao banheiro, isso em voos internacionais, né? Porque o voo nacional ainda não tem esse recurso. Mas são poucos incentivos, assim, e há alguns problemas também. Na verdade, às vezes a gente fica preso, porque um hotel, por exemplo, tem diversas categorias, uma categoria standard, outra executiva, outra super luxo. Agora, o quarto acessível é um só. Você não tem opção de escolher nenhuma categoria e nenhum preço, porque o standard é mais barato. Ou se você tem dinheiro e quer um luxo maior, a super luxo também você não pode ir. Então você fica preso nessa questão de escolha. Você está assistindo o programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. De volta com o programa Inclusive. Aqui conosco no estúdio, Ricardo Shimozakai, especialista em turismo adaptado e também integra entidades de estudos sobre acessibilidade. Ricardo, o que a cidade de São Paulo oferece para a pessoa com deficiência em questão de turismo adaptado? A gente tem, São Paulo eu considero São Paulo a cidade mais acessível do Brasil, né? A gente tem muitas ofertas aqui para variados tipos de deficiência. O transporte também, ele é bastante eficiente. O nosso metrô eu considero um dos melhores do mundo. Então, Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca, UMAN tem uma pessoa que trabalha lá, ele é surdo, ele também pode fazer visita para surdos. Pinacoteca tem um programa de acessibilidade, tanto para cegos, com maquetes, e audiodescrição, áudio e videoguias em alguns museus. Então, a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil, e principalmente aqui em São Paulo, né? Então, inclusive, a gente também vai estar colocando roteiros. Uma das coisas que eu quero criar, vamos dizer assim, é um roteiro para o mercado municipal, para você experimentar as frutas, temperos e coisas, tudo mais que tem lá dentro. Isso é uma coisa muito rica para uma pessoa com deficiência visual. Você sentir aromas, poder tatear a fruta, poder sentir o sabor dela. E que, na verdade, às vezes o que a gente cria para a pessoa com deficiência é um atrativo muito grande para qualquer tipo de pessoa. Então, colocar isso um pouco mais e não fazer uma coisa para a pessoa com deficiência, fazer uma coisa para todos, onde a pessoa com deficiência possa participar. E falando em São Paulo, a nossa equipe foi conferir todos esses locais que o Ricardo falou pra gente. São Paulo continua sendo um dos destinos mais procurados por turistas em viagens, sendo que 51,2% são visitantes que estão na cidade para negócios, já 22,3% para eventos, 11,3% viajam a lazer. A metrópole recebe aproximadamente 13 milhões e 200 mil pessoas por ano, mantendo os hotéis paulistanos com ocupação completa todos os meses. No turismo adaptado, os indicadores de consumo no Brasil seguem em plena expansão, possibilitando também a programação de roteiro de viagem. Pode-se incluir o turismo acessível, que tal começar pelos aeroportos, que devem seguir normas para oferecer estrutura às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com o uso dos itens obrigatórios como equipamentos que têm informações por todo o ambiente e pessoal treinado. Aqui no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, desembarcam mais de 48 mil pessoas por dia. E a Infraero e as companhias aéreas atendem às normas de acessibilidade.
Ao chegar à capital paulista, a dica é já ter os destinos definidos para não perder tempo e aproveitar muito, já que a cidade possui diversas opções de lazer, cultura e entretenimento. Táxis acessíveis podem ser encontrados logo na saída do aeroporto de Congonhas. É só requisitar e seguir viagem. Quando chega aqui, quando ele desembarca no aeroporto, um funcionário da companhia aérea traz ele até a porta de desembarque, onde se encontram os táxis acessíveis, e passa para a gente, eu passo para o táxi, e o taxista faz o restante do processo. O táxi conta com espaço para cadeira de rodas e atendimento profissional, o que garante conforto e segurança. Foi necessário um treinamento, onde cada frota ela vai adaptando seu motorista para poder trabalhar com um táxi acessível, para poder atender melhor os cadeirantes. A gente aciona ele para que a plataforma ela venha mais para cá, né? Que aqui ela vai ficar no nível reto do veículo. Aqui fazemos de conta que o cadeirante está subindo cada vez mais e vai chegar no nível aonde ela fica no nível do piso do carro. Se encontra aqui o cinto de segurança, aonde ele fica bem preso e bem seguro aqui. Quando a cadeira se encontra aqui, a gente usa a parte de trás da cadeira para colocar as malas do cadeirante e na frente pode ir um acompanhante e do lado aqui esquerdo também pode ir outro acompanhante do cadeirante. Para conhecer bem a São Paulo, a recomendação para o visitante e para quem já mora na cidade é reservar um tempo para percorrer os principais pontos turísticos. Pesquisa da SP Tours, empresa de turismo e eventos de São Paulo, informa que a capital paulista recebe 86% de brasileiros por ano e que são principalmente do interior e litoral do estado. Já 14% são estrangeiros dos principais países como Estados Unidos e Argentina. Cada vez mais a rede hoteleira, para se manter competitiva, busca por novidades. É o caso desse hotel aqui na cidade de São Paulo, que tem 780 quartos e atendimento de 1.500 hóspedes. Nós também treinamos os funcionários para receber as pessoas com as necessidades especiais e os funcionários também têm visto isso de uma forma muito boa e os clientes têm aderido e tem sido muito legal para a gente. Saber que as pessoas elas se sentem bem dentro do nosso ambiente. E aqui nós vamos conhecer um quarto acessível. Primeira coisa é a altura do olho mágico, né? O olho mágico ele tem uma altura no nível de visão do cadeirante. As tomadas, elas também seguem esse padrão de no máximo 1,10 m de altura. Aqui na área da cama, vocês veem que tem uma área de circulação mínima, tá? De 1,20 m para que o cadeirante possa fazer a sua circulação. Nós adaptamos a porta embutida, a pia. Além dela ter uma barra de proteção, aonde ele consegue usar como apoio para segurar, é uma barra de proteção para que ele tenha a possibilidade de se proteger de alguma coisa que caia ou da estrutura do sifão com a água quente da pia. O espelho, ele é colocado na diagonal para que a pessoa possa olhar todo o ângulo do banheiro. Já são mais de 410 hotéis com 42 mil leitos. Na metrópole, são mais de 12 mil restaurantes, com centros comerciais e muito entretenimento. Existe uma rota acessível. É só escolher até qual dos 100 museus visitar. A pedida de hoje é o Museu da Língua Portuguesa. A cidade de São Paulo está no roteiro do turismo adaptado, com muitas atrações, entre elas os museus. Estamos agora no Museu da Língua Portuguesa. Em todos os andares temos adaptações, tudo para facilitar e também ter acessibilidade, como esta exposição.
O Museu da Língua Portuguesa possui um acervo inovador e predominantemente virtual, combinando arte, tecnologia e interatividade, com espaços acessíveis, rotas de acesso às salas, elevador com aviso sonoro para visitantes cegos, áudio-guias e guias videntes, as exposições com quadros, gravuras e totens que estão dispostos em alturas acessíveis, com sinalizações para visitantes cegos e aproximação tátil na leitura das obras. Isto tudo numa cidade antenada, geradora de tendências, estilos, costumes e muito convidativa. Caio, primeiro, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem, deixasse o contato, o site, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do trabalho. Sim, agradeço bastante com o convite para participar, que a gente tem feito bastante através da mídia, né? Nós temos o blog turismoadaptado.wordpress.com. Disso a gente também usa outras ferramentas, como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Mas daqui para frente a gente vai começar com essa nova estruturação de uma operadora de turismo acessível, começar a oferecer as viagens para o pessoal, então está oferecendo opções mais atraentes, né? Porque o turismo, na verdade, às vezes fica muito jogado. Então você tem coisas pontuais, o museu, isso, a pessoa com deficiência tem que fazer as suas próprias escolhas e reservas, isso às vezes é perigoso. E também, às vezes, por falta de experiência, a coisa sai cara. Então a gente está aí para fazer isso e para colocar mais conforto e segurança para todo mundo. Não só daqui do Brasil, mas o pessoal lá de fora também. Para a gente se adaptar é mais a força de vontade que faz com que a gente cresça. Eu mesmo, quando sofri acidente, eu não me locomovia sozinho. Hoje eu já sou independente, jogo basquete adaptado. Eu posso dizer que eu faço praticamente tudo. Eu trabalho, eu estudei, eu moro só, enfim, faço tudo que o pessoal faz. Fiz o supletivo, fiz o segundo grau, entrei na faculdade de Direito em São Carlos. Durante 5 anos viajei, não é verdade? E eu sabia que eu tinha que me qualificar, porque não adianta o deficiente físico, naquela velha história de ficar em semáforos, né? Eu falo que fica nos semáforos da vida pedindo ajuda, se ele não quer se ajudar, se não tem a autoestima. E você vai saber no próximo programa como está a luta de parlamentares e gestores públicos na implantação da acessibilidade e mobilidade urbana. Essa edição do programa Inclusive termina aqui. A gente volta na próxima sexta, às 8 da noite. Até lá!